Bom dia, então, né? Oficialmente. Já passou um pouquinho do horário aí. Conversei com o Patrick, solicitei que ele termine pontualmente as aulas dele, para a gente não ter prejuízo, beleza? Mas a gente vai ajustando aí conforme o andamento das aulas. Eu deixei para vocês semana passada, na verdade, semana retrasada, uma tarefa que era vocês procurarem uma busca simples no Google ou no Google Acadêmico, revistas que fossem da área da educação física ou revistas que publicassem artigos científicos da área da educação física, né? Então, eu gostaria aqui que vocês ou abrissem o áudio para falar, ou se tiver algum problema com o áudio, mandasse aqui no chat do Google Meet as revistas que vocês acharam para a gente ir confirmando se é realmente ou não da educação física. Quem se habilita primeiro lá? Eu vou, professor, se quiser. Lá, pode falar, fica à vontade. Se quiser compartilhar a tela, você consegue, tá? Melhor não. Não, compartilhar a tela da revista que você achou. Quem está em computador, eu não sei se celular dá para fazer, mas quem está no computador consegue compartilhar a tela da revista, tá? Do site. É o nome da revista? Pode falar. Qual o nome? Isso. É a revista Movimento. Eu vi uma brasileira de ciência de esporte. Revista brasileira de ciência de esporte. Revista, pera lá então, vamos ver se ela existe mesmo. É assim que a gente verifica se ela existe ou não. Brasileira de Ciência do Esporte? Brasileiro, tá? De ciência do esporte. De ciência do esporte. Isso. Ó, então eu vou voltar lá atrás, só para vocês olharem, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Quem que está falando aí primeiro? Vinícius. Beleza, que aparece um J aqui. O J é o Jonathan, né? O Vinícius está falando. Ok. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Coisa aqui. Estão me ouvindo agora? Agora estão escutando? Então beleza. Não sei o que aconteceu. Bom, onde nós paramos?
O professor tava pesquisando a revista para ver qual que era. Ah, tá. Então tá. Então a gente achou a revista, certo? Ó, quando eu começo a digitar lá no Google, já aparece a primeira opção, já é a revista. Poderia não ser a primeira opção, tá? Poderia ser a segunda, a terceira. Você tem que entrar e verificar qual que é a opção correta. Eu cliquei aqui, por sorte, é a primeira revista. Geralmente, esse layout aqui de revista é o mesmo para as revistas nacionais, para as revistas brasileiras, tá? Então, depois eu vou mostrar outras revistas, só para vocês verem que o desenho, né, da revista é bem parecido. Então, tem um lugar para você fazer pesquisa de algum artigo dentro dessa revista. Então, você pode escrever algum termo, né, basquete, basquetebol, luta. Se tiver algum artigo com esse título ou com alguma palavra dentro do artigo que tenha a palavra luta ou gordura ou músculo, vai aparecer uma relação enorme aqui embaixo, dependendo da quantidade de artigos que tem. Mas o mais importante de vocês visualizarem essas páginas é que aqui, gente, é onde geralmente tem as informações mais recentes, as informações fresquinhas, que são as produções primárias, é a fonte primária de conhecimento. O livro, por exemplo, qualquer livro que seja, ele é uma fonte secundária, porque geralmente os livros, eles vêm de vários artigos científicos. Então é importante vocês saberem esses endereços para que vocês possam buscar informação. E aí, lógico, eu quero informação sobre alguma coisa de fisioterapia. Geralmente você vai encontrar em revistas da fisioterapia. Ah, eu quero informação sobre futebol. No Brasil, nós temos uma revista específica de futebol e futsal. Então, conforme vocês forem conhecendo, que a gente chama de revistas, né, periódicos, vocês vão vendo que tem uma pancada de revista, e dependendo da revista, dependendo do assunto que você quer ler, você tem que ir para uma revista específica, tá certo? Que é o que a gente chama de escopo. Cada revista, por exemplo, aqui, ó, nessa que o Vinícius colocou, se você clicar aqui, ó, sobre nós, o que vai aparecer? Vai contar a história dessa revista. Que tipo de... Quando ela começou, não é todas as revistas que tem isso, mas algumas têm. Quando ela começou, tá? E daí, por exemplo, ó, aqui, ó, público-alvo da revista. É evidente predomínio de pesquisadores consolidados ou em processo de consolidação. E aí, qual que é o foco dela? Vamos procurar aqui, ó. Deve estar mais para cima, eu já passei já. Aqui, ó. Ela produz conhecimento em educação física, em ciência do esporte. Ao longo da trajetória, a revista vem registrando a história da educação física brasileira a partir de diferentes olhares, concepções, de distintas abordagens, temas, objetos e problematizações. Então, ela é bem ampla, tá? Ela é bem ampla. Então, você tem condições aí de ver vários assuntos, tá certo? E aí, por exemplo, eu quero ler um assunto, como é que eu faço? Geralmente tem esse cabeçalho aqui em cima, ó. Números das revistas, né? Eu posso clicar aqui em todos, e ela vai aparecer todos os anos. Então, como vocês viram aqui, ó, ela é uma revista trimestral, quer ver? Onde eu li aqui. Aqui, ó, é publicada trimestralmente. Então, a cada 3 meses tem um artigo. Então, dentro do ano, quantas edições tem? 4, correto? 12 por 3, 4. A cada ano tem um volume, a cada 3 meses. Então, ó, no ano de 2019, volume 1, 2, 3 e 4. Por quê? A cada 3 meses essa revista publica uma publicação. Então, emite uma publicação. Então, quando você volta lá, quando está na página inicial, se você quiser, por exemplo, do mês vigente, do trimestre vigente, você clicar em atual, vai aparecer aqui, ó, tá? De 2020, o que saiu, ok? Aqui já sai o título do artigo, se é um editorial, ou um artigo original, ou, editorial ou artigo original. Tem revista que publica artigo de revisão, que não é o caso dessa, tá certo? Eu geralmente faço o quê? tá? Eu vou aqui em todos,
porque daí eu tenho condições de olhar de ano a ano, ó, desde 2010. Então, por exemplo, eu quero ler tudo que tem nessa revista. E é tudo grátis, tá? Como várias outras também são. Então, eu vou lá e vou clicar aqui, ó. Vou começar de baixo para cima, tá certo? Então, eu quero fazer um acompanhamento de tudo que essa revista tem liberado para mim. Então, eu vou clicar lá, ó. Do ano 2010, eu vou clicar no volume 3, que só tinha uma edição. Cliquei lá. Olha lá. Eu posso ler o editorial, tá? Ou eu posso ir direto para os artigos originais. Então, olha lá. O primeiro artigo que aparece é o quê? Futebol e imaginário social helvético. Os jogos Suíça-Alemanha no entreguerras vistos pela imprensa suíça francófona. Eu não tenho absolutamente noção nenhuma do que significa esse trabalho, do que esse trabalho vai falar. Então, eu posso clicar aqui, ó, resumo, em português, e aí vai abrir o resumo, tá certo? Porque pelo título eu não consegui identificar o que é o trabalho. Vocês conseguiram? Me responde alguém aí. Alguém conseguiu entender o que essa revista publica? Do que se trata esse artigo? Não, né? Muito, não muito vago, mas um conteúdo muito diferente do que a gente está acostumado, talvez. Então, geralmente, a gente vem, no segundo momento, a gente vem para o resumo para ler o que é o trabalho. Então, olha lá o resumo desse trabalho. Nosso objetivo é procurar circunscrever o processo de construção de representações nacionais, tal. Ele vai explicar, fazer um resumo do que é o trabalho. Opa, gostei desse artigo. Você tem a opção de vir aqui, ó, ou aqui embaixo, tá vendo? PDF, ou aqui do lado, né, português. Às vezes ela dá a opção em inglês. Então eu clico aqui, ó, PDF. Ele vai me dar o artigo inteiro de graça, certo? E aí eu vou ler o artigo inteiro. Aí você pode salvar aqui, né? Às vezes tem gente que já sabe como funciona, mas você pode salvar aqui em PDF no teu computador, tá? Ou ler na internet mesmo, ok? Se eu pegar esse artigo, por exemplo, clicar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V no link e mandar no grupo do WhatsApp, vocês vão receber esse link lá e abrir o arquivo, tá certo? Então, ó, como vocês viram lá, é um artigo de 2010, então eu vou ler o artigo, por exemplo, inteiro, tá? Se eu quiser. Beleza. Li esse aqui, achei legal e tal, beleza. Acabou o ano de 2010. Então, vou voltar lá. Quero ver outro artigo. Então, assim, ó, vocês vão ver que tem vários artigos, ó. E aí, você precisa ler o título, e se o título não te ajudar muita coisa, você lê o resumo. Se o resumo te ajudou, é esse trabalho que eu queria ler, tem interesse nesse assunto, você vai clicar no PDF e vai abrir o PDF como qualquer outro, ó, tá vendo? Qualquer trabalho que eu clicar aqui, a maioria, se não todos, estão liberados para leitura, tá certo? Então, vocês têm condições hoje, não só como esse exemplo dessa revista, mas qualquer outra, que tem acesso gratuito. Vocês têm condições de ler tudo que vocês imaginarem dentro de casa. Hoje, particularmente, você não precisaria sair de casa e ir a uma biblioteca para ler um trabalho, ou vários trabalhos. E lógico, você vai ler aquilo que você tem interesse em ler, tá certo? Então, aqui, ó, tem vários temas. Esses nomes aqui embaixo, quem pode me dizer o que significa? Esses nomes aqui, ó. É os autores? Sei lá. Oi? É os autores do trabalho, do artigo? Exatamente. Muito bem. São as pessoas que escreveram esse trabalho, que participaram da construção desse trabalho, tá certo? E aí, mais adiante, eu vou falar das diferentes contribuições que cada autor pode dar, desde escrever o trabalho, até fazer a coleta de dados e assim por diante. Tem uma série de atividades que você pode desenvolver para se denominar ou para se caracterizar enquanto autor, tá? Esse é um outro momento de conversa. Mas o mais importante aqui, voltando à revista, que você tem todos esses artigos de graça, para ler tudo que você quiser. Ah, eu quero estudar sobre lesões, ó. Lesões esportivas, um estudo com atletas do basquetebol bauruense. Então, o professor Sérgio deu um trabalho lá de basquete, falou sobre lesões. E aí você quer ler alguma informação sobre isso. Tá aí, ó. Tá de graça aí o artigo. Você clicou, tem a informação lá. E aí você vai ler o artigo inteiro, vai ver se ele, no final das contas, te interessa ou não. Tá certo? Se te interessou, opa, vou fazer o download dele. Ou quero compartilhar com os amigos, ou quero imprimir, ler no papel, fazer anotações. Aí você vai ver como que você quer trabalhar.
tá bom? Da mesma forma, gente, eu não vou abrir todos os anos, tá? Da mesma forma, vocês podem fazer para tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, vocês pegarem lá, por exemplo, os anos que tem 4 volumes. Ó, 1 artigo, 2 artigos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 artigos, tá certo? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Não tenho certeza se todos os volumes têm 14, cada um tem 14 artigos. Mas se tiver, olha quantos artigos vocês têm condições de ler de graça e de diferentes informações. Vamos pegar de 2011 a 2019, que tem 4 volumes. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 9 anos que você tem cada ano 4 volumes. São 36 volumes ao todo. Cada volume, se tiver 14 artigos, vocês têm 504 artigos para ler. Tá bom para vocês? De uma revista. Certo? Então, hoje em dia, você dizer assim, professor, eu não encontrei informação sobre isso, ou eu não achei disponível, ou tem pouca informação sobre esse assunto, olha, é difícil de acreditar, tá certo? Por quê? Estou dando exemplo de uma revista nacional, nós temos outras revistas internacionais, por exemplo, em que você tem uma gama enorme de informações sobre diferentes assuntos, tudo vai depender do foco daquela revista, do escopo daquela revista, para que você possa ter o acesso à leitura, tá certo? Então, hoje, mais do que nunca, qualquer profissional que seja, em especial o profissional de educação física, ele tem à sua disposição aí milhares de informações fresquinhas, informações primárias, tá certo? E esse foi um dos exemplos que vocês deram aí, que o Vinícius deu. Quem mais achou? Professor, eu achei um monte. Fala um, começa por um aí, Renan. Eu achei a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP. Tá, segura um pouquinho, deixa eu só fazer a anotação das revistas que vocês estão me dizendo aí. Vai lá, pegar um papel. Então, ó, a primeira que foi dita aí, Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Ok. Qual outra aí? Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP. Tá. Vamos procurar lá, então. Vamos lá. Cadê? Aqui. Aí. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP. Olha lá, já apareceu aqui na lista, tá vendo? Ó, cliquei. Aí, ó, já apareceu. Ó, revistas da USP, tá certo? Porque lá eles têm um curso de Educação Física e Esporte. E aí eles conseguiram implantar uma revista, tá certo? Então eu quero ver essa revista aí. Vamos ver qual que é dela. Ó, podem ver que o layout dela é um pouquinho diferente. Tá certo? Mas é um problema? Não. Professor, leio em inglês. Quero ler em inglês. Então, você clica lá, tem a opção de ler em inglês. Tá certo? Espanhol, professor. Porque tem um amigo meu que mora na Espanha, lê espanhol, etc, etc. Tem a opção também. Mas vamos voltar para o português. Tá certo? Da mesma forma, vou clicar lá, sobre a revista. Quero saber o que essa revista publica. Para ver se vale a pena entrar nos artigos dessa revista para ler. Tá certo? Ó, pesquisas que contribuam para o avanço. Vamos ver se tem algum tópico específico. Olha lá, sub-áreas que eles gostam de receber os artigos. Porque você imagina assim, ó, todos nós que estamos aqui na aula hoje, nós somos um grupo de professores que trabalhamos para produzir esse conhecimento, escrever artigo científico, certo? Quando a gente escolhe, por exemplo, a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, antes de escolher, nós temos que fazer esse trabalhinho de casa aqui. Nós temos que vir na revista, verificar qual tipo de artigo que a revista aceita, qual tipo de assunto. Porque não é ter um artigo em mãos e mandar para qualquer revista. Tem revista que vai dizer para você o seguinte, olha, querido Renan, o seu trabalho está muito bem escrito, porém, as informações que você trata no seu artigo, no seu trabalho, não tem relação com o que a revista publica. Então, você precisa procurar outra revista. Tá certo? Então, antes de escolher uma revista, um periódico, uma revista para publicar o seu trabalho, ou pelo menos para enviar o seu trabalho, você tem que ver o que a revista gosta de receber. Então, ó, sociocultural, artigos relacionados à história, filosofia, antropologia, etc. Biodinâmica,
bioquímica, treinamento esportivo. Opa, se eu tenho um artigo de treinamento de handball, ó, se encaixa aqui. Beleza. Ah, se eu tenho um artigo de fisiologia, se encaixa aqui. Olha, eu quero uma coisa mais comportamental e pedagógica. Então, tem a ver com comportamento motor, a disciplina do professor Wesley, por exemplo, né? Se encaixa aqui? Beleza. Então, essa revista aceita esse tipo de trabalho. Então, aí tudo bem. Caso contrário, você vai tomar um tempo lascado para formatar o artigo de acordo com a revista, porque toda revista tem as suas normas. Então, vocês clicarem lá em submissão, você vai ver as condições, como que é, o que precisa fazer. Isso é um assunto para outro momento, porque é um assunto mais longo. Então, cada revista tem a sua característica de formatação de trabalho, tá certo? Então, você precisa entrar e conhecer as regras do jogo. Mas, voltando lá, a página inicial da revista. Quero ler os artigos. Olha lá. Aqui já dá o link bonitinho, ó. Perfil demográfico dos atletas de voleibol. Ah, tô tendo a disciplina de voleibol. Pô, o professor pediu para pegar um artigo sobre voleibol. Tá aí, ó. Já achou um trabalho. Ah, gosto de estudar idosos. O professor Matheus estuda idosos. Quero ler esse trabalho aqui. Opa, quero ler um trabalho de músculo, parte de fisiologia, eletromiográfica. Então, vocês vão ver que tem vários assuntos também. Tá certo? Alguns PDFs, por exemplo, ó. Vocês estavam tendo aula de yoga. O priminho do yoga é o Pilates, né? Vamos abrir lá para ver o PDF, então. Olha lá. Ó, abriu o artigo inteiro. Como como a revista anterior, que o Vinícius colocou. Então, eu quero ler. Detalhe, gente, ó. Vocês estão lendo informação de que ano? 2020. Informação fresquinha, novinha. Tá certo? Então, vocês têm condições de fazer aí leitura de muito trabalho. Vocês têm condições de adquirir muita informação. Consumir muita informação. E tudo vai depender, lógico, do que você tem interesse em ler. E aí você tem que entrar nas revistas, e obviamente não é em um dia que você vai se familiarizar com as revistas. Esse tipo de trabalho tem que ser diário, tem que entrar na revista. Eu, quando eu tenho uma revista que eu gosto, olha o que eu faço aqui em cima, eu salvo como favoritos. Então, ó, periódicos, as revistas que eu costumo ler, tá certo? Tem algumas aqui, tá? As principais que eu costumo ler, ok? Então, mesma coisa, eu aconselho vocês. Gostou dessa revista? Achou legal o tipo de conteúdo que tem? Opa, entra lá e favorita ela, tá certo? Adicione favorito. Por quê? Porque daí você não precisa ficar toda vez procurando o link dela no Google. Você tem condições já de ter ela salva, tá certo? Eu, particularmente, faço isso que agiliza a busca de informação. Tudo bem? Pode falar outra revista aí. Educação Física Progressista, no Google Academic. Essa eu nunca ouvi falar, tá? Mas vamos procurar ela lá. Não significa que não existe. Por quê? Tem muita revista, gente. Tem muita revista. Como é que é a revista? Educação Física Progressista, no Google Academic, que eu pesquisei. Aqui, ó. Educação Física Progressista. Não tá aí, não. É isso mesmo? Faltou algum termo que eu... Eu pesquisei no Google Academic. Vamos ver. Esse primeiro, hein? Ó, isso aqui não é um site de revista, tá certo? Não é uma base de revista. Isso aqui é um livro que você pode fazer o download. Ó. É um livro publicado, talvez, periodicamente, mas é um livro, certo? Então, isso aqui não é especificamente uma revista, igual às anteriores, ok? Isso aqui é um livro, ó. Pode ver aqui, ó. Tem o conselho editorial, etc, tá vendo? E você tem condições de fazer a leitura. Mas, especificamente, não é um livro. Ah, desculpa, não é um site de revista, ok? Esse não serve. Vai lá, você conseguiu mais um?
Revista Mackenzie, sei lá. Oi? Mackenzie? É, de educação física e esporte. Ah, tá. Mackenzie ela é conhecidinha. Revista Mackenzie. Quer ver? Revista. Opa. Vou voar, né? Mackenzie, aqui, ó. Educação Física e Esporte. Olha lá. Editora Revistas Mackenzie. Revista Mackenzie Educação Física. Olha lá. Revista Mackenzie Educação Física e Esporte. É uma revista. Certo? Vamos ver lá onde dá o link dos artigos. Olha lá. Edição atual. Então, 2016. Olha aqui, ó. Páginas iniciais, editorial, sumário. E aí aqui vem os artigos. Ó. Múltiplas situações de estresse no futebol, análise biomecânica, treinamento aeróbio de força, qual a melhor estratégia. E aí, mesma coisa, aqui embaixo são o nome dos autores. Então, se você quer, o professor Patrick citou alguns trabalhos e falou o nome de um professor pesquisador no país que é conhecido. Então, opa. Vamos pegar um exemplo aí, vou citar o meu nome, tá? Matheus Amarante do Nascimento. E aí você pode ir direto no site da revista e procurar pelo meu nome, tá certo? Ou ir de página em página, de edição em edição, e procurar, né? Se eu dou um Ctrl F aqui, ó, Matheus. Vai puxar na página que eu tô, se tem alguma coisa com o Matheus, tá certo? Mas de qualquer forma, como eu cliquei em todos, eu vou clicar nesse. Olha lá, vai dar o PDF para mim. Eventos, estressores da vida diária, qualidade de vida, tal. Tem interesse em ler esse trabalho aqui? É isso que eu queria? Tá salvo aí, tá certo? Então é assim que faz para buscar nessas revistas aí, beleza? Mais alguma? Vamos continuar o barco. Revista Movimento? Vamos lá. E, gente, é um trabalho que tem que ser diário. Tem que fazer isso aqui diariamente. Né? Lógico, se você está lendo sobre algum assunto específico. Olha lá, Revista Movimento, vamos ver. Ó, não preciso nem falar, né? Revista Movimento é uma publicação da Escola de Educação Física. Então, se fosse uma tarefa valendo nota, opa, quem fez isso daí já está ok. Deixa eu anotar aqui que eu esqueci de anotar. Revista Movimento. É da Mackenzie. Beleza. Olha lá. Mesma coisa. Acesso. O que você quer? Você quer ver os artigos, não é? Ó, anteriores. Eu clico sempre em anteriores ou todos. Porque daí sai tudo que tem. Tá, ó, 2020, 2019, 2018, 17, assim por diante. E cada um deles é um link. Ó. Se eu clicar, vai abrir o ano que eu cliquei, o volume que eu cliquei. E aí lá dentro vai haver todos os artigos. Ó. Cadê? Ah, tem que clicar aqui. Olha lá. Todos os artigos. Ó. Qual que eu quero? Tá certo? Aí você vai ler e vai verificar o que você quer ler. Tá? O que eu aconselho? Comecem a pegar esses exemplos de revistas e disciplinas que vocês estão tendo, ou conteúdo que vocês têm vontade de ler, interesse. Ah, professor, eu gostei da aula de yoga, eu quero ler mais coisas sobre yoga. Começa a fazer a busca nessas revistas que vocês estão citando aí como exemplo, para vocês irem buscando as informações e fazendo a leitura. Gostei desse trabalho aqui, por exemplo, ó, cliquei aqui. Vai abrir um PDF lá, né? E aí, vamos baixar ele aqui, depois eu apago. Olha lá, vai abrir o PDF. Trabalho do professor de educação física no CAPES. Tá. Então, eu vou ler o trabalho, ver se eu gosto, etc, etc. Puta, achei essa informação importante, né? Ah, beleza, legal essa informação aqui, opa, vou destacar ela. Aí cada um vai criar a sua rotina. Hoje você tem como destacar, deixar, né, ou anotar num caderno, anotar em algum lugar. Enfim, cada um vai fazer a tua logística, tá? Mas é importante que vocês façam uma busca nessas revistas, para vocês irem se familiarizando, tá certo? Até para vocês começarem já, mesmo que seja primeiro ano, a ter ideia do que vocês vão querer estudar para o TCC, por exemplo, tá certo? Então, esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, mão a mão, site por site, é um trabalho que vocês precisam ter diariamente para as diferentes disciplinas, beleza? Mais uma lá. Quem pode falar aí? Revista Pensar a Prática. Vamos ver.
Vocês viram, gente? Não, não é um trabalho difícil. Toma tempo. Olha lá, já sai aqui, ó. Vamos ver se tem relação com a educação física. Sobre a revista, vamos ver. Olha lá, baseado em perspectiva de debate sobre... Opa! Aqui, ó. Tirou 10 na tarefa. É isso aí. Tem a ver com a educação física. Beleza. Podem ver, o próprio título da revista já vai dar um direcionamento, talvez vai dar um direcionamento. Ó, pensar a prática, provavelmente seja alguma coisa mais pedagógica, assuntos mais pedagógicos, tá? Então vamos ver lá o que tem. Arquivos. Matheus, você conhece todas as revistas? Não, nem quero, tem muitas. Eu vou conforme eu vou lendo, achei legal essa revista, pô, tem conteúdo bacana. Eu já salvo o link dela lá nos meus favoritos, porque eu sei que uma hora ou outra eu vou voltar a ler artigos nessa revista, ou indicar artigos para os meus alunos, tá certo? Olha lá, ó. O que são os artigos? Ó, imagem corporal, sexualidade na infância, uma abordagem qualitativa. Opa, o professor de desenvolvimento está falando sobre agora as crianças, sexualidade. Aqui, ó, tem um artigo para você ler. Se tem a ver com a tua disciplina, você consegue ler uma informação. E olha bacana, quando você faz esse tipo de tarefa diariamente, quando você vai para uma disciplina, aí o professor começa a comentar, mostra um slide, começa a passar informação e chega nesse assunto. Aí você tem condições, enquanto aluno, professor, eu estava lendo um trabalho que fez um estudo sobre imagem corporal e sexualidade. E eu achei interessante, por exemplo, que o resultado foi que foi possível identificar falas de cunho sexual relacionadas à imagem corporal das crianças. Como que é isso, professor? Então, você consegue, dentro da disciplina, fomentar discussões sobre um conteúdo. Então, você não fica lá só assistindo aula, esperando o professor fazer a fala. Você consegue dialogar com o professor, baseado no conhecimento. Então, gente, repito, vale muito a pena ir lendo os artigos que vocês têm interesse, de acordo com a disciplina de vocês, com as disciplinas que vocês estão tendo, e interesse de conteúdo que vocês também têm, tá bom? Então, essa também é da educação física. Mais alguma lá? Revista da Educação Física da UEM. Da UEM, essa é boa. Essa é boa também. Essa eu conheço. Olha lá. Inclusive, eles têm até o site em inglês, ó, Journal of Physical Education, tá? Olha lá. Então, eu quero todos os assuntos, ok? Deixa eu ver se tem a opção de... tem porção de português. Vamos colocar no português. Olha lá. Edições anteriores, tem uma foto do campus da UEM. Sobre a revista, mesma coisa, gente. Entra lá e vê o que a revista publica, tá certo? Eu não vou ficar lendo uma a uma, mas veja quais são os assuntos. Então, até agora, a única fora da educação física foi o livro lá, que não é revista, tá certo? Então, aqui, ó, mesma coisa, edições anteriores. Aí, ó, tudo que eu falei para vocês, todos os anos tem disponível gratuitamente, tá certo? Aí, quer ver? Vamos fazer uma busca aqui rapidinho. Cadê? Buscar. Matheus Amarante do Nascimento. Olha lá, tem trabalho meu aí, ó. Tem 2 trabalhos meus aqui, ó. Eu como autor, primeiro autor, e eu como segundo autor. Aqui, ó. Clico aqui, quero ler esse trabalho. Eu nem lembrava que tinha esse artigo nessa revista, tá? 2013, faz um pouquinho de tempo, né? Aí, ó, tem um artigo inteiro aí, um trabalho que o professor de vocês desenvolveu com outros autores. Quero ler? PDF. Aí abre o PDF, se gostou, faz o download do artigo para você e guarda. Certo? Ou quer compartilhar com os amigos, achei esse trabalho interessante, a gente pode colocar no trabalho de vôlei, no trabalho de futebol, no trabalho de natação, e assim por diante, tá? Então, torna a dizer, leiam, façam as buscas. Essa revista é muito boa, por sinal, tá? Próxima revista aí, pessoal. Revista Baiana de Educação Física. Oi? É certo. Falhou o teu Revista áudio aí. Baiana. Revista Baiana de Educação Física. Vamos lá. Revista Baiana.
Olha lá. Ela já dá todos os links, ó. Ó. Desde 2001 até 2006. Ah, professor, por que algumas não têm mais do que outros anos? Depende. Às vezes a revista foi interrompida, ou às vezes o site da revista está em manutenção. Eu não sei dar uma resposta precisa, tá? Mas, de qualquer forma, tem lá, ó, os trabalhos para ler. Olha lá. Todo isso aqui é um link de um trabalho. Os autores que desenvolveram. Ó, respostas agudas da pressão arterial ao exercício contra a resistência. Ah, musculação. Então, eu quero ler esse trabalho aqui. Olha lá, ó, ver arquivo PDF. Tudo hoje em dia, basicamente, tem um arquivo PDF. Você tem condição de ler todas as informações. Certo? Ó, tudo. Tudo que você imaginar, você consegue achar. Quase praticamente tudo. Tá certo? Mais uma lá. Vamos lá? Deixa eu ver, tem mensagem. Vamos ver. Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança. Brasileira, pela que eu não ouvi de tudo. Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança. Educação física, esporte, lazer e dança. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Vamos ver. Vamos ver se é o primeiro link. Olha lá. Revista É terceiro, ó. esporte, lazer e dança. Tá? Ah, então a Meire passou o trabalho lá da disciplina dela, quero ver um negócio de dança e tal, beleza. Tá aí, ó. Clica lá. E aí, mesma coisa, gente. Vocês perceberam? É muito simples de buscar informação. Não tem que sofrer. Tá? Precisa buscar, precisa ler. Gostei? Vou salvar. Não gostei? Descarta. Mais uma. Quem mais fez aí? Revista Paulista de Educação Física. Revista Paulista, Educação Física. Já saiu aqui, ó. Desculpa. Ah lá, revista da USP também. Mesma coisa. Tá com dúvida sobre a revista? Veja o que eles publicam, para ver se é interessante ou não. Certo? Olha lá. Os espectadores de futebol é problemática da violência, tal. Gente, tem um monte de coisa, tá? Tem um monte de coisa. O importante é, façam a busca das revistas. Vamos fazer mais uma aí para a gente encerrar esse tópico, para também não ficar muito cansativo. Mais uma revista aí. Conexões. Conexões? Revista da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Deixa eu fechar essas páginas aqui para não ficar tão lento. Revista Unicamp. Educação Física, ó. Conexões. Aí, ó. Tá aí. Mesma coisa, olha lá. Edições anteriores. Onde você entra aqui, anteriores ou atual, é o quê? São os anos anteriores ou atuais que você quer ler, ó. Olha lá. 2018, e assim vai. Tem uma cacetada, ó. Olha lá. Até, ó, tem mais. Vamos ver até onde vai. 2013, ó. 2007. Gente, só fazer a continha de quantos artigos tem aí, ó. Vamos pegar um exemplo aqui para ver quantos artigos tem em cada revista, mais ou menos. Vou pegar essa primeira aqui. Olha lá. Olha o tanto de trabalho que tem. Tá? Então tem muita informação para vocês lerem. Tem muita. Falar assim, ah, professor, não tem material para ler. Mentira. E tudo, a grande maioria, quase que 100% gratuita. Desses exemplos que nós estamos mostrando aqui. Tem revistas que cobram o acesso. Você quer ler o artigo? Tem que pagar, tá? Mas, no geral, as brasileiras, as nacionais, que provavelmente sejam as que vocês mais vão ler, a grande maioria é gratuita, tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou dúvida sobre isso? Nenhuma. Eu vi que a Ana Carolina colocou lá uma pergunta, né? Professor, essas informações desses artigos são todas verdadeiras? Vocês precisam entender o seguinte,
O pesquisador, ele não pode, ele não deve, tá? Ele não pode, não deve mentir, ok? Ele não deve e não pode mentir. Então, quando eu quero fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto e eu desenvolvo essa pesquisa, eu tenho dois caminhos para chegar. Ou eu vou chegar no caminho que eu queria. Então, por exemplo, eu quero descobrir se treinar em jejum faz mal, diminui minha performance. Então, eu vou criar uma condição experimental, um estudo, um trabalho, em que eu vou verificar se treinar em jejum faz mal. De duas, uma. Ou eu vou verificar, no final das contas, que treinar em jejum faz mal, ou eu vou encontrar que não faz diferença. Tá certo? A partir do momento que eu encontrei uma ou outra resposta, eu vou publicar essa informação. Quando eu publico essa informação, eu preciso, paralelo a essa informação, dentro do meu artigo, eu preciso mostrar para o leitor que essa informação que eu encontrei, lógico, ela tem que ser verdadeira. E ela pode ser diferente de outros trabalhos. Então, quando você pergunta assim, se as informações são verdadeiras, Ana Carolina, tem que ser. Porque você está produzindo ciência. Você imagina se eu vou na área médica e invento lá que tomar aspirina salva da Covid? Eu não posso produzir mentira, né? Isso é um crime dentro da ciência, tá certo? Então, não pode se produzir mentira. Agora, quando você pergunta se são informações verdadeiras, talvez leve a fazer uma pergunta seguinte: se são verdades absolutas, aí já é outra coisa. Por exemplo, dizer que a hidroxicloroquina salva, né, trata para COVID. Pode ser que existam indicativos de que ela funcione, mas não é uma evidência, não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a ciência ainda não evoluiu, não foram publicados vários trabalhos mostrando o mesmo resultado. Então, você imagina assim, ó, eu vou fazer um trabalho com vocês e vou descobrir que o Google Meet, para nós, foi a melhor ferramenta de uso para dar aula online, certo? Então, a gente testou aqui na disciplina de vocês, no primeiro ano de METEP, várias outras ferramentas. Zoom, WhatsApp, YouTube, Facebook, parará. Dentre elas, nós usamos o Google Meet, certo? E aí, fiz uma pergunta para vocês. Qual que vocês mais gostaram? E aí, vocês responderam, a grande maioria respondeu, olha, o Google Meet. Beleza. Então, o que nós temos de verdade? De que o Google Meet, para esse grupo, foi a melhor ferramenta de trabalho online. É uma verdade? Hã? Ana Carolina, é uma verdade? É uma verdade. Agora, é uma verdade generalizada? Uma verdade absoluta? Não. Ela é uma verdade para esse grupo. Para ela se tornar uma verdade absoluta ou uma verdade generalizada, o que deveria acontecer? Todos deveriam escolher essa opção. Aí generaliza tudo. Vários outros grupos deveriam fazer a mesma coisa que a gente fez, testar várias ferramentas online e chegar a uma resposta. Se chegarem na mesma resposta que a gente, de que aí, lembra que eu falei para vocês lá atrás da pecinha do quebra-cabeças? Se eu tenho a nossa pecinha, e aí amanhã vem a Ana Carolina com o grupo dela, mais uma pecinha, mais outra pecinha. Daqui a pouco aquela verdade local, aquela verdade nossa, se torna uma verdade generalizada. Que é mais ou menos o que está acontecendo com os tratamentos da Covid. Exemplo da hidroxicloroquina. É uma verdade? Para aquele trabalho que foi feito, ou aqueles poucos trabalhos que foram feitos, é uma verdade. Mas é geral? Não. Então, não é uma evidência ainda. Por isso que os órgãos de saúde não estimulam a utilização daquilo. Porque não é uma verdade absoluta, não é uma evidência, é um indicativo.
Da mesma forma que o nosso exemplo do Google Meet. Nós somos um indicativo. Mesma coisa, exemplo bobo. Mesma coisa eu chegar e dizer assim, olha, o Lucas Rian é mentiroso. Ele contou uma história para mim que não tem nem pé nem cabeça. Beleza. Vocês conhecem o Lucas. Vocês podem estar se perguntando, opa, pera lá, o professor falou que o Lucas é mentiroso, mas eu conheço o Lucas, nós conhecemos o Lucas, né? Será que ele é mentiroso mesmo? Não. Então a gente está na dúvida ainda, mas o professor disse que ele é mentiroso. Beleza. Passa um dia, 2 dias, vem a Ana, gente, o Lucas é mentiroso. Opa, 2 pessoas já falaram aquilo. Até um momento que talvez a grande maioria de vocês, ou todos, ou vários de vocês vão dizer, o Lucas é mentiroso. Aí, de uma fofoca, de um indicativo, passa a ser verdade. Por quê? Várias pessoas constataram em diferentes ocasiões que o Lucas mente. Então aí a gente pode dizer, o Lucas é um baita de mentiroso. Tá bom, Lucas? Estou brincando, dando exemplo de você, foi o primeiro nome que eu vi aqui na lista. Tá certo? Então, na ciência é mais ou menos isso que acontece, na pesquisa. E lembrem-se, quando eu falo ciência, gente, não é a ciência da NASA somente. Nós aqui em casa, vocês aí na casa de vocês, vocês conseguem desenvolver ciência. Quer um exemplo disso? Nessa pandemia toda, nós criamos, eu e meu aluno de mestrado e meu grupo, nós criamos um questionário para aplicar em idosos nesse momento de pandemia, fazendo vários questionamentos sobre a saúde deles. Se a gente conseguir publicar esse trabalho em uma revista, seja uma dessas aí que vocês trouxeram como exemplo hoje, ou outra, qualquer, se torna um indicativo, uma ciência produzida. Claro, não é só chegar lá e fazer de qualquer jeito. Não. A ciência, ela precisa de rigor, principalmente metodológico. Então, o trabalho tem que ser bem conduzido. Então, o questionário tem que ser bem organizado, a pergunta tem que ser entendida pela pessoa que vai responder, e uma série de outros fatores, tá certo? Mas a partir do momento que você organiza as suas ideias e coloca em prática e aplica uma ciência, ela pode ser uma ciência relativamente simples, ou ela pode ser uma ciência com DNA, relativamente complexa, tá certo? Mas nenhuma delas deixa de ser ciência. Ambas são ciências, ok? Então, só para fechar essa ideia da verdade, são informações verdadeiras, e a gente tem que acreditar que elas são verdadeiras, nesse sentido. Porque você imagina, você começar a inventar informação para publicar, isso aqui é um problema muito sério, certo? Ah, existem pessoas que inventam informações? Se existem pessoas que mentem, talvez existam pessoas que inventem informações. Eu, particularmente, desconheço uma para dizer, olha, fulano inventa informação, tá certo? Agora, esses trabalhos todos que vocês viram como exemplo, que a gente deu aqui até agora, Ana, são trabalhos que funcionam da seguinte forma. Nós somos um grupo, tá certo? Nós desenvolvemos uma pesquisa, vamos lá, escrevemos o nosso trabalho. Não é só mandar para a revista publica. Quando a revista recebe o material escrito, ela vai passar por um crivo de análise. Então, revisores, pessoas especializadas na área, vão ler aquele trabalho e vão dizer, não é isso, ou vão perguntar, por que você fez assim, por que você fez assado, até um ponto que, às vezes, o seu trabalho não vai ter informação concreta. Por quê? Às vezes, a forma que você fez conduzir o trabalho tem várias falhas. E aí, esse artigo que a gente chama rejeitado. Ele não vai ser publicado na revista. Então, geralmente, as informações que saem nas revistas, elas são informações boas, geralmente, e informações verdadeiras, tá? Não pode inventar coisa, ok? Agora, não significa que a informação que você leu, que ela não seja contrária às demais. Como assim, professor? Por exemplo, dizer que correr no calor prejudica a performance. Vamos imaginar que eu peguei 5 trabalhos, 5 artigos em diferentes revistas para ler, sobre corrida e performance no calor. Eu leio lá esses 5 trabalhos. O primeiro que eu estou lendo está falando assim, olha, treinar no calor, correr no calor, não interfere em nada. A pessoa consegue correr do mesmo jeito. Beleza. Aí, os outros 4 que eu leio falam,
Treinar no calor diminui a performance. Correr no meio-dia, o sol do meio-dia, é prejudicial. Quando você faz essa leitura geral, automaticamente você vai ver, poxa, um só falou que não faz diferença. A performance não é prejudicada. E 4 disseram que sim. Aí você volta nos trabalhos e começa a ler de novo. E aí você, com bons olhares, você vai ver assim, olha, esse trabalho não controlou a temperatura, esse trabalho fez com 3 atletas, com 4 atletas, você começa a enxergar as falhas metodológicas do trabalho. Então, talvez, por essas falhas, é que esse trabalho não encontrou diferença na performance. Porém, os outros foram muito bem controlados em vários aspectos. Então, quer dizer, às vezes, o resultado final, ele deixa de ser verdadeiro porque, na verdade, o trabalho que você leu, que trouxe uma informação muito diferente, é um trabalho que foi mal controlado, foi mal conduzido. Entendeu? E aí, pode até ser que você fale, essa informação não é verdadeira. Ela não é verdadeira nesse sentido, porque o trabalho foi mal conduzido. Existem trabalhos mal conduzidos? Com certeza. Existe um trabalho infalível que não tem defeito algum na parte de métodos? Não. Não existe. Tá? Todo trabalho tem uma limitação. Todo trabalho tem uma limitação. Tem um problema que não foi, uma situação que não foi controlada. Ah, não controlou o calor, não controlou a temperatura ambiente, não controlou a umidade relativa do ar, não controlou o vento contra, não controlou várias coisas. E, geralmente, quando você entra em um trabalho, um artigo científico que vai ler, principalmente nos dias atuais, os artigos apresentam, em um dos parágrafos da discussão, e isso é um assunto para a próxima aula, estrutura de um artigo, limitações. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Cadê? Não, tela inteira não. Deixa eu pegar aqui uma página. Nós já estamos indo para o finalmente, tá, gente? Para agilizar, eu vou pegar um trabalho que eu ajudei a fazer, tá? Mas não que ele seja melhor ou pior. Ok? Vou pegar um em português aqui, que é mais fácil. Vamos ver esse aqui. Ó, achei. Vamos lá. Ó, então aqui, ó, rapidamente eu vou falar da estrutura do trabalho, tá? Mas rapidamente. Próxima aula a gente volta com mais detalhes. Então, ó, quando você pega um artigo lá, a versão PDF, tá certo? Então, tem o começo do trabalho lá, o título, etc, etc, nome dos autores, o resumo do trabalho, né, o resumo em inglês, o resumo em espanhol, depende da norma da revista, a introdução, onde conta a história do trabalho, né, contextualiza a informação, e aí depois vem a parte de métodos, tá, como o trabalho foi desenvolvido, ok? Lá embaixo tem a seção de resultados, vai apresentar basicamente o que você encontrou de informação da tua pesquisa, e depois, o último ponto é a discussão, tá certo? São vários parágrafos discutindo o que você encontrou. Esse exemplo da performance que eu dei, né, de, treinar no sol não faz diferença, ok? Vai chegar um dado momento, no trabalho, aqui, ó, que nós vamos apresentar, que geralmente os autores, quem escreveu o trabalho, apresenta as limitações do trabalho. Então, eu apresento esse trabalho, falo, fiz assim, fiz assado, conduzimos isso, conduzimos aquilo, porém, não é infalível, tem alguns problemas metodológicos. E aí, a gente coloca aqui, ó, a velocidade de execução do exercício não foi controlada, quer ver o que mais? Vamos ver. Aqui, ó. Desculpa, baixei a tela demais, ó. Então, a gente colocou aqui, ó, algumas limitações não podem ser desprezadas. Em primeiro, nós não controlamos a velocidade de execução. Então, daí, na sequência, a gente coloca, né, outros autores não observaram diferentes desempenhos, tal. Porém, se a padronização da velocidade de execução permite o controle, então, assim, eu coloco
basicamente, o que eu não fiz, o que eu não consegui ajustar, controlar nesse trabalho, tá certo? E assim vai para praticamente todos os trabalhos. Então, quando eu dei aquele exemplo dos 5 artigos, quando eu pego um que mostrou um resultado muito diferente, eu tenho que minimamente suspeitar. E não suspeitar que é mentira, mas eu pensar assim, o que a história está me contando? Olha, a grande maioria mostra que faz diferença, atrapalha a performance correndo calor. Opa, por que esse em específico não mostrou isso? Aí quando você começa a reler o trabalho, por isso que é bom salvar o arquivo, você começa a achar, por exemplo, as limitações. E se as limitações foram tão grandes, é por isso, provavelmente, que os resultados foram esses. Por quê? Você não controlou nada. Né? Então, lógico, estou dando um exemplo, mas existem vários outros. Tudo depende do assunto que você está estudando, tá certo? Mas, só para tudo isso para responder a pergunta da Ana. Existem, todas as informações são verdadeiras? São. Mas não significa que seja uma verdade absoluta. Não significa que essa informação que você está lendo seja diferente ou contrária das demais. Tudo vai depender do assunto e da qualidade metodológica do artigo, do trabalho, tá bom? Beleza? Dúvidas? Perguntas até aí? Vamos lá. Meninos, dúvidas? Sim ou não? Não, professor. Tá bom. Bom, em relação às revistas, muito obrigado, né, para quem fez a tarefa de casa, tá certo? Resgatando, para a gente finalizar, um assunto que ficou mais ou menos pendente das outras aulas, que foi o famoso currículo Lattes. Quem aí fez o seu currículo Lattes? Quem fez a inscrição? Eu. Jean. Eu, Fala o nome aí. Daniel Teve fez também. Teve alguma dificuldade, Daniel? Não, eu já tinha feito ano passado no curso de informática. Que eu fazia, Ô, eu já Lucas, tinha por que feito. você não conseguiu? Acho que foi você que falou do erro do nome da mãe na Receita Federal? Vamos ver. Será que foi o Lucas? Alguém falou para mim, ó, professor, não consegui, deu problema na Receita Federal, o nome, acho que não estava batendo, um negócio assim. Foi você, Lucas? É, isso aí. Então, o que acontece? Às vezes, tá lá, nome da mãe do Lucas, é Maria do Carmo, Amaral, sei lá. Às vezes, lá na Receita, tá Maria do C. Amaral, certo? É diferente. Eu não sei dizer se foi esse o problema com o Lucas, tá? E esse é o problema. Se passou de 3 tentativas, o CNPq trava. E aí você tem que mandar CNPq, você tem que mandar e-mail para o CNPq. Você não é a primeira nem vai ser a última pessoa que passou por esse problema. Todos os anos que eu peço, né, eu dou essa disciplina já faz um tempinho, e eu peço, oriento fazer o cadastro no Lattes, tem esse problema, tá? 1, 2 ou 3 ou 4 pessoas apresentam esse problema. Infelizmente, foge da minha alçada para ajudar. O que tem que fazer é mandar e-mail e aguardar. Se tiver algum número de telefone, sugiro ligar, tá bom? O meu eu fiz há muito tempo, há muitos anos atrás. E, na verdade, era um aplicativo que você baixava no computador, alimentava, depois conectava à internet e mandava. Diferente hoje. Hoje é tudo online. Hoje é um site. Mas, graças a Deus, eu não tive problemas em fazer a inscrição no Lattes. Mas várias pessoas, todo ano tem alguém ou alguns que tem problema, tá, Lucas? Então, seja insistente. Por quê? Como eu coloquei para vocês nas aulas anteriores, o currículo Lattes é extremamente importante em diferentes situações dentro da graduação. E quem for seguir carreira acadêmica, fazer pós-graduação, sem comentários, né? É uma ferramenta... Oi? Tipo assim, eu finalizei um curso agora. Eu tenho certificado. Eu posso pôr lá no currículo? Certeza. Você vai entrar lá, quer ver? Ó, vou até dar o um exemplo aqui, onde você pode colocar. É um curso de curta duração?
Horas complementares, tá? Encaixa? Tá, mas é um curso de quê? Era um congresso. Ah, você vai entrar no seu Lattes, está aparecendo aí para vocês, né? Atualizar Lattes. Pelo que você está me dizendo, é um curso que você fez de formação, sei lá, arbitragem no futebol, sei lá, ginástica para todos, enfim. Você vai entrar lá no teu currículo. Vai entrar aqui, ó, formação, tá? Formação complementar. E aí, ó, aqui você vai colocar o novo item. O que é o curso? Curso de curta duração, uma extensão universitária, um MBA ou outros. Você tem que ver o que é o teu curso, tá? Quem que promoveu esse curso? Foi uma instituição? O que foi? Né? Então, vou colocar aqui, ó, curso de curta duração. Nível. Preencha. Por exemplo, foi a Unespark que deu, ou foi a Academia Deco. Sei lá, tá? Não foram. Quando não tem cadastrado, você vai clicar em cadastrar nova instituição. Quem que é a instituição, se é uma academia, se é uma empresa, se é etc. A sigla, se tem uma sigla, e aí o país e o estado. Beleza? E aí você vai colocar o título do curso. Está lá no certificado. Certificamos que fulano de tal participou do curso arbitragem para o futebol sênior, sei lá. Então, você vai colocar o título aqui. Depois, quantas horas de certificado? Status, em andamento, concluído ou incompleto? Geralmente concluído. E aí você salva, tá? E depois que você salvou tudo, você vai clicar lá em enviar para atualizar. Enviar o currículo para a plataforma CNPq. Li, estou de acordo e autorizo publicação em inglês. E manda. Tá certo? Tem que fazer isso. Se você não enviar, você não atualiza o seu currículo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza. Para nós fecharmos, semana que vem aula. Aí eu quero que vocês venham, independente da revista que vocês quiserem aí, peguem um artigo o mais recente possível, de 5 anos para cá, então de 2015 para cá, de preferência os mais recentes, 2020, 2019. Salve esse arquivo, imprima, o jeito que vocês quiserem. Salve no celular. Artigo original. Vocês viram lá que várias revistas têm artigo original, editorial e artigo de revisão. Eu quero um artigo original, que eu vou fazer passo a passo do que se tem em um artigo original, de forma geral. E aí vocês vão ter condições de ir comparando com o modelo que vocês têm para absorver melhor essas informações. Beleza? Tudo bem? Algum comentário a mais? Tranquilo. Então tá bom. 11h50 deu o nosso horário. Já conversei com o Patrick para ele ter mais pontualidade nas aulas dele, tá certo? Semana que vem nós retornamos aqui então. Já eu mando o link para vocês dessa aula de hoje. Se não tiver mais perguntas, fiquem com Deus. Muito obrigado e até semana que vem. Um grande abraço a todos. Professor, fica na paz. Valeu. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu, um abraço.